Entrevista. Governo federal avança na criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro. Apelidado de CPF dos Imóveis, a iniciativa promete unificar informações de propriedades em todo o país e deve alterar de forma significativa a forma como tributos, como por exemplo o IPTU, serão cobrados a partir de 2026. Para entendermos melhor o que muda com esse novo sistema, nós conversamos agora com Rafael Verdun, advogado especialista em processo civil e gestão jurídica pelo IBMEC, também membro correspondente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo, especialista em direito imobiliário e sócio do contencioso civil do Albuquerque Melo Advogados. Doutor Rafael, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Miguelzinho Martins, pelo convite. Eu estou à disposição para auxiliar vocês. Vamos lá, doutor Rafael, para começarmos, o que exatamente é o CPF dos imóveis e qual é o objetivo principal desse novo cadastro nacional? O CPF dos imóveis, na verdade, é um nome pelo qual ele ficou conhecido, né? E vai ser, na verdade, um número único e nacional para identificar cada imóvel que existe no país, seja ele urbano ou rural, para criar um padrão, de forma padronizada, que seja possível encontrar um imóvel. Hoje, cada prefeitura, cada cartório de registro de imóveis e cada órgão federal, como o INCRA, por exemplo, utiliza um cadastro diferente. Isso acaba gerando inconsistência e acaba gerando possibilidade de fraudes por duplicidade, enfim, alguma dificuldade na hora de regularizar um imóvel. Então, esse CPF dos imóveis, como ele ficou conhecido, é uma forma de criar um padrão para ter mais segurança jurídica, mais facilidade para a transação e mais eficiência na fiscalização pelas prefeituras, pelo Estado e pelo governo federal. Apenas para reforçar, como esse sistema pretende unificar informações que hoje estão dispersas entre cartórios, prefeituras e órgãos estaduais, inclusive, doutor? No primeiro momento, sim, pode até haver alguma dificuldade de cruzamento de informações, mas não tem nada que ser feito pelo proprietário do imóvel. O próprio sistema vai buscar esses dados de cartórios, os cadastros municipais, como o IPTU, buscar as informações federais junto à Receita, junto ao INCRA, para poder fazer um compilado e, sim, disponibilizar esse número de CPF. Aí, nesse primeiro momento, vai ser feito esse trabalho pelo desenvolvedor do sistema, digamos. Mas futuramente, na prática, o que muda então para os proprietários de imóveis a partir de 2026, quando o cadastro deve entrar em vigor? Para o proprietário do imóvel em si, muda pouco ou muito pouco. Porque ele pode ser chamado eventualmente para esclarecer na hipótese de haver uma divergência ou para corrigir algum dado, para apresentar alguma documentação que comprove, por exemplo, um acréscimo que não está registrado no imóvel, mas, enfim, para ele não vai mudar muito pouco. O que vai ser importante para ele é criar uma forma de facilitar uma comunicação de venda, um acesso a esse imóvel para saber se esse imóvel está regularizado junto à prefeitura, se ele está correto. Então, a princípio, para o proprietário, nada a fazer além de acompanhar se o cadastro está certo e, se for chamado, para apresentar ou esclarecer alguma divergência. Doutor Rafael, o que se argumenta é que o novo cadastro traz mais transparência e combate irregularidades. Aliás, que tipos de irregularidades são mais comuns hoje? Principalmente nos imóveis rurais, a gente tem um grande número de imóveis duplicados junto a alguns registros. Como esses imóveis são de difícil localização, às vezes, precisa de um trabalho de engenharia, por vezes, para a localização desses imóveis, acabam sendo imóveis que foram duplicados no passado por fraude ou até mesmo por alguma dificuldade de acesso a algum registro. Esse tipo de problema é um problema que acabou se tornando comum, principalmente nos imóveis rurais. Mas, para além disso, a gente tem questões relacionadas à dificuldade de metragem, ou seja, uma área construída maior, uma área de imóvel maior ou menor, o imóvel do vizinho acaba ultrapassando uma área do seu imóvel, por exemplo. Isso tudo vai acabar sendo regularizado e a gente poder encontrar uma forma de se localizar melhor, de se ter só um imóvel por registro. Além disso, vai regularizar algumas outras coisas, como, por exemplo, no cadastro da prefeitura está o nome de um proprietário, no cadastro do registro de imóveis está outro, a gente unificar, para que seja o real proprietário daquele imóvel vinculado ao seu cadastro. Entendi. Agora, um ponto sensível é a possível elevação de tributos, especialmente o IPTU. Há razão ou fundamento para essa preocupação, doutor Rafael? O
CPF ele não cria nenhum novo imposto. Isso é muito importante deixar claro. Sim. Tá? É importante também que fique claro que existe uma possibilidade de um impacto direto, na verdade, um impacto indireto no valor de IPTU, que é o imposto municipal, ou de imposto ITR, que é o imposto federal. Quando que isso pode ocorrer, esse impacto indireto? Se for verificado que o imóvel ele tem uma metragem maior do que consta no cadastro, pode ser que o IPTU passe a constar sobre esse novo valor, sobre essa metragem maior. Então, isso geraria impacto para aumento de imposto. Mas não porque ele está criando um novo imposto, sim porque ele está corrigindo algum erro do passado e fazia com que aquele imóvel deixasse de pagar um imposto especificamente. Agora, as prefeituras estão preparadas para essa iniciativa? Elas terão dificuldades para atualizar os seus próprios cadastros, integrá-los ao sistema nacional? Isso vai ser, de fato, uma aventura que a gente vai ter que entender com o passar do tempo. Primeiro porque a gente vai ter que fazer um compilado de vários órgãos. Então, vários órgãos vão atuar de forma conjunta. Não só as prefeituras, como os cartórios de registro de imóveis, que têm, por muitas vezes, ainda registros que não foram digitalizados. Então, tudo isso é importante que se atue em conjunto. Então, a gente só vai saber o tamanho da dificuldade, se esse órgão está preparado ou não, quando isso começar a ser feito. A princípio, é um procedimento relativamente simples de compilar dados e verificar se eles são iguais ou não. Mas, sim, vai exigir, de algum momento, alguma necessidade que prefeituras e outros cartórios reforcem esse trabalho, essa situação, para que também não tenham novas inconsistências nesse CPF e do imóvel. Ou seja, uma força-tarefa para essa finalidade, né? Do ponto de vista jurídico, quais são os principais desafios, se é que eles existem, que esse novo cadastro vai gerar? Na verdade, ele vai criar mais facilidades que desafios. Porque se você tem um cadastro único que oferece segurança de quem é o proprietário daquele imóvel, de qual é a metragem dele, de quando ele está registrado, qual é o local certo. Então, isso tudo vai facilitar. Então, ele vai trazer mais segurança e facilidade para transações. Então, toda aquela dificuldade relacionada à compra e venda do imóvel, ela pode ser diminuída. E se ela for decrescida, isso pode gerar facilidades jurídicas e evitar disputas judiciais no futuro, que são os grandes poréns relacionados à compra e venda do imóvel. Perfeito. Agora, o senhor deixou claro para nós aqui que pode haver divergências de informação, como metragem, né, o uso do imóvel, localização. Apenas repassando essa informação, de quem será a responsabilidade? Do proprietário, do município ou do cartório? Provavelmente os proprietários serão comunicados, se forem encontrados divergências, Sim, para que apresentem a documentação relacionada e que possa comprovar. Mas tudo isso é um desafio conjunto hoje. Tanto os cartórios, tanto as prefeituras vão acabar tendo que fazer esse trabalho de formiguinha, digamos, de verificar se tem diferença de metragem, se tem erro na titularidade, se é um imóvel sem averbação de obras, se tem uma divergência sobre o uso de imóvel, se é um imóvel comercial está sendo usado como residencial, se a área não bate com o georreferenciamento no que trata dos imóveis rurais. Verificou-se isso, o proprietário vai ser intimado para que esclareça. Ele é a principal fonte de informação para esse ponto, ou seja, se existe uma divergência de uso de imóvel, a prefeitura ela só vai poder constatar ou trabalhar de forma correta se esse proprietário for chamado e esclarecer. Não, esse imóvel de fato é um imóvel residencial. Então, vai ter um serviço, uma colaboração entre as partes, digamos. Na verdade, o que me parece é que será uma revisão geral em relação aos imóveis, porque eles já possuem, inclusive, matrícula, inscrição em cartório e tudo mais, não é? Sim, hoje é uma situação parecida com nós, pessoas físicas, que temos número de RG, número de CPF, algum registro regional. Então, se você for pensar hoje, o imóvel ele tem um número de matrícula junto ao cartório de imóveis, Isso. Mas cada cartório de imóveis tem a sua forma de numeração de matrícula diferente. O imóvel tem um número de IPTU relacionado à prefeitura, porque cada prefeitura, cada municipalidade também atribui a esse imóvel um número de forma divergente. Isso. O imóvel, se ele for rural, ele tem uma numeração junto ao INCRA, que por vezes é de difícil localização. Então, se isso tudo puder ser relacionado e revisado em um sistema único, nacional, que tem um padrão nacional, vai facilitar e muito essa localização e informações relacionadas ao imóvel. De uma padronização, digamos assim. Exato. Agora, o CPF dos imóveis, ele pode impactar, na visão do senhor, transações imobiliárias como compra e venda? Por
Por exemplo, vai deixar esses processos mais simples ou mais burocráticos? A gente vai ter que examinar conforme eles forem acontecendo. Sim. Porque o processo de compra e venda, ele não é burocrático por contingências ou por interesse de parte. Ele é burocrático pela segurança que envolve a compra e venda de imóvel. Por vezes, o valor relacionado ao imóvel é alto. Então, você tem que ter segurança de que aquele imóvel não está envolvido numa fraude, uma execução fiscal, por exemplo, ou uma execução trabalhista, que aquele imóvel não possui dívidas ou débitos junto à municipalidade. Então, essa burocracia, ela existe para garantir segurança aos envolvidos na compra e venda. Então, quando você compra um imóvel hoje, você precisa se relacionar com o vendedor e entender se esse vendedor não tem dívidas, se esse imóvel não tem dívidas, e tudo isso depende de um exame muito aprofundado, a obtenção de algumas certidões que facilitem esse conhecimento. Então, o imóvel vai facilitar de alguma forma a compra e venda, por facilitar a obtenção de informações desse proprietário, mas essa burocracia relacionada à compra e venda, ela está mais relacionada à segurança do comprador do que efetivamente a existência ou não desse cadastro. Eu acredito que uma outra preocupação também dos proprietários de imóveis é justamente que, a partir desta atualização, se isso pode gerar um aumento de custos indiretos, como, por exemplo, taxas de regularização. Digamos que determinado imóvel teve ali a sua metragem alterada. Isso pode gerar, de alguma forma, também um custo para o proprietário? De alguma forma, sim, porque, por exemplo, a gente pode ter uma obra não informada para a prefeitura que foi verificada. Então, vai ter custo de regularização, de alguma forma, da estrutura do imóvel, de registrar, eventualmente, de corrigir a matrícula, pode ter custos relacionados a contratar um profissional como um engenheiro para fazer uma planta para apresentar à prefeitura. Isso pode existir. Mas, muitas vezes, esse tipo de situação, quando abre um momento de revisão, abre também algumas janelas na prefeitura para regularização sem pagamento de multa, por exemplo. Para além disso, imóveis que podem ter uma atualização de taxa de lixo ou contribuição de melhoria. Sim, pode acontecer por conta de uma relação de ampliação do valor real que não estava sendo declarado no imóvel. Essa medida também traz reflexos para as construtoras, para os corretores, os investidores, enfim, todos aqueles agentes que estão envolvidos na questão imobiliária, eles devem sentir reflexos imediatos após a implementação dessa medida, doutor? Eu entendo que pouco ou muito pouco, porque os imóveis eles vão trazer, como a gente disse, mais segurança. Então, se está trazendo mais segurança para os corretores, vai ser mais fácil ele relacionar o imóvel e ele começar a vender para as construtoras também. Então, o que ele pode trazer de consequência negativa é uma responsabilidade civil ampliada, porque se a gente já tem dados muito precisos nesse sistema, se o corretor vender um imóvel falando que ele tem uma metragem maior ou menor, ou a construtora uma metragem maior ou menor do que ele está oferecendo, diferente do que consta no cadastro, teria uma facilidade de se buscar uma indenização por algum vício do negócio. Enfim, podemos dizer que, de alguma forma, também ela traz segurança jurídica para este universo, até porque o que se busca é reduzir, se não acabar com a incidência de imóveis irregulares. Exato. Vai trazer segurança, não só para a relação entre construtores, corretores, vendedores, particulares, como até, eventualmente, para dificuldade de crime, que não vai poder usar um imóvel que estava ali abandonado ou que não estava relacionado a ninguém vivo. Enfim, situações que não podem acontecer, que podem ser evitadas. Então, esse imóvel vai trazer segurança para todos e de forma geral. Para finalizar, doutor, quais orientações o senhor daria aos proprietários, até porque até então havia uma certa dúvida, antes inclusive dessa nossa entrevista, do que se tratava o CPF dos imóveis? Quais seriam então as orientações para esse público, para que eles se preparem desde já para esse novo cenário em 2026? É importante que todo mundo tenha sua matrícula de imóvel, né? Então, isso é um conselho que eu dou para todos os meus clientes, é que guarde sempre consigo uma matrícula do seu imóvel, para que você verifique se o nome do proprietário está correto, se a metragem e as confrontações estão corretas, se as reformas e ampliações foram averbadas. Para além disso, é importante que esse proprietário confira o seu IPTU para verificar a área construída, para verificar o uso, se ele é comercial ou residencial. Se o endereço e dados básicos batem com a matrícula, e deixar sempre
todo esse material organizado, a escritura, uma matrícula atualizada, um alvará, um habite que eventualmente se tenha, plantas do imóvel. Então, é muito importante que você tenha sempre isso de forma organizada e de fácil acesso. Para caso seja necessário fazer alguma pequena retificação, ela seja feita ou agora, antes do CPF dos imóveis entrar em vigência, ou logo assim que você for chamado e verificado um equívoco pela municipalidade ou pelo INCRA, pela Receita. Nós conversamos com o Dr. Rafael Verdun, advogado especialista em direito imobiliário e sócio do contencioso civil do escritório Albuquerque Melo Advogados, sobre os impactos do chamado CPF dos imóveis, que traz reflexos na relação entre proprietários, municípios e o Estado nos próximos anos. Doutor Rafael, muito obrigado pelos esclarecimentos, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Tenha um ótimo dia. Obrigado pelo convite, fico à disposição.